Continuando nosso curso de propriedades físicas dos alimentos, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a relação entre a umidade relativa do ar e a atividade de água do alimento. Bom, como a gente já viu, a atividade de água de um alimento tenderá a se equilibrar com a umidade relativa do meio que o cerca. Então, resultando aí, a gente pode postular essa equação muito simples, onde a atividade de água é igual à umidade relativa do meio sobre 100, uma vez que a umidade relativa geralmente é dada em porcentagem. E para a gente compreender um pouco melhor, a gente tem que lembrar que um alimento com atividade de água menor do que a umidade relativa do ambiente vai tender a receber a água do ambiente, então ele vai se hidratar, e um alimento com atividade de água maior do que a umidade relativa do ambiente vai tender a doar água para o meio, desidratar. Normalmente o meio é muito maior que o alimento. Só para a gente lembrar, então o ambiente ele pode ser uma cozinha, pode ser uma geladeira, mas ele também pode ser o pacote de um alimento, como o pacote de um chips, de um pão e de um amendoim. O tipo de pacote de embalagem utilizada para um alimento, ele é específico para manter as características daquele alimento pelo maior tempo possível, tá? E também olhando para custos de produção e de venda. Um dos casos que a gente viu nos últimos anos de alteração de embalagem para melhorar a qualidade de um alimento foi do sonho de valsa, que alterou o tipo da embalagem, trazendo uma embalagem mais bem selada, vedada, que proporciona uma estabilidade maior para o produto por um maior tempo de vida de prateleira, dando um maior tempo de vida de prateleira para esse produto. E essa alteração foi interessante. Mas como que a gente pode explicar isso do ponto de vista de engenharia e de propriedades físicas de um alimento? Bom, isso pode ser observado e compreendido através da lei de Raoult, que descreve o comportamento de equilíbrio entre uma solução ideal, que contém um soluto não volátil, e o ambiente. A solução ideal, a gente pode considerar o alimento uma solução ideal aí, no limite, né, para motivos de cálculo. E o ambiente, que geralmente também ele, para essas leis, são considerados gases ideais, tudo, a gente pode considerar o ambiente que cerca o alimento. Para explicar a lei de Raoult, essa equação 2, a gente tem que a fração molar de água na fase gasosa, tá? Então a fração molar de água na fase gasosa, ela vai ser igual à fração molar de água na fase líquida vezes a pressão de vapor do vapor saturado, tá? De água pura na temperatura T, ou na temperatura em que o alimento e o ambiente estão, e divididos pela pressão total, ou pressão atmosférica. A fração molar de água na fase gasosa pode ser representada pela equação 3, que na verdade é a fração molar de água na fase gasosa é igual à divisão, a relação entre a pressão parcial de vapor da água na fase gasosa, dividido pela pressão total. E usando essa equação 3 na equação 2 que a gente viu anteriormente, a gente pode chegar na igualdade de que a fração molar de água na fase líquida é igual à atividade de água. E indo mais além, nós podemos chegar
há uma relação de igualdade entre a fração molar de água na fase líquida e a umidade relativa de água. Só para recordar, gostaria de apresentar a equação 5, que é a representação da fração molar de água na fase líquida para uma solução ideal. Nesse caso, nós temos que a fração molar de água na fase líquida é igual ao número de mols de água na fase líquida dividido pelo número de mols de água mais o número de mols de soluto. Tá? É necessário lembrar que sais se dissociam, tá? E que 1 mol de NaCl, por exemplo, seria na realidade 2 mols de soluto. Aqui nessa tabela, nós apresentamos a atividade de água de soluções saturadas de sais em água a 20 graus Celsius. É necessário lembrar que a saturação de sais, a solubilidade de sais, varia de um sal para outro. E, portanto, a atividade de água nesse caso é muito relativa à solubilidade dos sais. Quanto mais solúvel ele é, menor a atividade de água, porque maior a concentração de soluto dentro da solução. Espero que tenham gostado e deixa um comentário aí se vocês tiverem alguma dúvida, que eu respondo assim que eu puder. Valeu, obrigadão galera, até